Então vamos lá, pessoal, mais um encontro, Momento Ciência Essencial. Boa noite para quem está aqui, boa tarde, bom dia para quem vai assistir à gravação. E hoje nós vamos falar sobre o artigo que traz o uso da aromaterapia no alívio da ansiedade. Ele é um artigo de 2011, mas eu achei ele tão interessante quando eu fiz o curso e ele foi uma das bases científicas de estudo, que eu achei interessante tratar ele também aqui no Momento Ciência Essencial. Ele é da revista Acta Paulista de Enfermagem e ele traz uma metodologia que talvez a gente não esteja acostumado a ouvir sobre o uso dos óleos essenciais. Então, o que ele traz? Basicamente, o objetivo do artigo é verificar como o uso dos óleos de lavanda e gerânio, eles alteram a percepção de ansiedade e, claro, comparar a eficácia. A amostra desse estudo, ela foi composta por graduandos da primeira série em enfermagem da USP, da Universidade de São Paulo, e foram divididos em 3 grupos. 2 utilizaram gel com óleo essencial e um utilizou um placebo. Qual era o objetivo, então? Avaliação da ansiedade por meio de escala validada após 30 e 60 dias de uso dos géis aromáticos. O artigo ele traz um pouco na introdução, falando sobre óleos essenciais e principalmente sobre aromaterapia dentro do SUS, traz algumas leis, algumas definições, principalmente o crescimento dessas terapias, que ela não está relacionada só apenas à eficácia, mas também ao baixo custo, ao modo de assistência, que nesse caso tem o foco de atenção voltado ao indivíduo como um todo e não apenas à doença, proporcionando uma abordagem holística de assistência. É o que a gente vem falando muito nos encontros do Gotas de Conhecimento, nessa visão não só da doença, do problema, mas proporcionando um bem-estar como um todo na pessoa. E o enfermeiro, ele é um profissional que tem a formação constituída pelas bases do princípio holístico, além de ser um dos principais profissionais que estabelecem vínculos mais profundos com a comunidade, ele exerce um papel fundamental no gerenciamento de práticas integrativas. Logo, o papel desse profissional fez presente na divulgação das possibilidades terapêuticas e preventivas aos usuários, e também como principal necessidade de investimento em capacitação específica dos profissionais, desculpa. Além disso, para a enfermagem, essas terapias representam a possibilidade de mais uma área de atuação. Por que eu trouxe isso? Porque eu achei interessante a gente destacar. Aqui ele traz o fato de que, principalmente, não é só pensando no paciente, mas é pensando em quem cuida dos outros também. Assim como os profissionais da saúde no geral, né, eu achei interessante eles trazerem a profissão de enfermagem, principalmente quem está iniciando os estudos, para trabalhar isso, porque nós estamos falando de ansiedade junto com uma graduação. Então, aqueles que estão iniciando no estudo da própria parte da saúde, eles têm uma percepção também. Assim, a gente poderia falar com psicólogos, com médicos e com toda a gama de profissionais da saúde, mas nesse caso, eles optaram pelos estudantes de enfermagem. As terapias complementares compreendem, então, a aromaterapia, que é uma prática que utiliza de concentrados voláteis, conhecidos como óleos essenciais, e são compostos orgânicos de origem vegetal, formados por moléculas químicas de alta complexidade, que apresentam várias funções químicas. Aqui nós falamos de álcoois, aldeídos, ésteres, fenóis, hidrocarbonetos, só para citar, não que a gente vá ver isso com profundidade no artigo, mas é sempre interessante falar, porque é daí que vem a prevalência de uma ou duas, e aí o trabalho dos óleos essenciais na saúde. Pelo fato do enfermeiro relacionar-se diretamente com as diferentes nuances dos estados físicos e emocionais dos membros da comunidade, a aromaterapia pode representar para este profissional uma nova ferramenta a ser empregada na melhora dos desequilíbrios físicos ou emocionais dos seus clientes, como, por exemplo, no cuidado de pessoas que sofrem com ansiedade. Agora, destacando um pouco do que é a ansiedade, é um estado emocional que comporta tanto componentes psicológicos como fisiológicos, que compõem o conjunto das diferentes experiências humanas
e é responsável por estimular o desempenho. Passa, então, a ansiedade a ser patológica quando ela é desproporcional à situação que desencadeia ou quando não existe um objeto específico ao qual ela se direciona. O termo ansiedade engloba sentimentos de medo, insegurança, apreensão e alteração dos estados de vigília ou alerta. Aqui a gente está falando de uma doença propriamente do mal do século, talvez a gente poderia dizer, porque ela cresceu exponencialmente, principalmente por conta da pandemia de Covid e todo o desenvolvimento dessa situação. Mas isso também já vinha porque a gente está falando de uma época onde muito se trabalha e é tudo muito desgastante, muito intenso. Então, a ansiedade, ela está presente em vários graus. E aí, os autores utilizaram uma escala denominada Inventário de Ansiedade-Estado. Ela já é validada no Brasil e se baseia em afirmações autoavaliativas nessa escala, com finalidade de mensurar o nível de ansiedade dos indivíduos, embasadas nessa escala, utilizando-se a aromaterapia como instrumento de transformação é que se pretende atingir os objetivos deste estudo. Isso foi um pouco do que eles trouxeram na introdução, explicando a escolha, como é que ia funcionar, por que a aromaterapia, por que os enfermeiros. E aí nós entramos um pouco sobre o método descritivo. Então, todos os profissionais que participaram foram primeiranistas, foram convidados a participar desde que cumprissem os requisitos: serem maiores de 18, assinar o termo de consentimento livre esclarecido, responder o questionário do IDAT, que era de ansiedade, utilizar o gel contendo óleo essencial ou essência pelo período e frequência propostos pelo estudo, e alguns critérios de exclusão: não comparecer ao curso de graduação há mais de um mês. E aí eles foram sorteados, cada integrante foi designado para um grupo, foram 3 grupos, foram de forma aleatória. Grupo 1, gel com óleo essencial de gerânio. Grupo 2, gel com óleo essencial de lavanda. E grupo 3, gel associado à essência de rosas. A essência é o que sobra do processo de obtenção do óleo essencial, e ela sobra ali, mas ela também é associada com alguns outros produtos, principalmente fabricados, tá? Então, isso é a essência, a diferença do óleo essencial. Após a separação dos grupos, cada participante respondeu o questionário, e aí explicando o que é esse questionário de ansiedade, o nome dele é IDAT. O IDAT-traço é capaz de avaliar as diferenças individuais que são relativamente estáveis na propensão à ansiedade, ou seja, o modo como cada pessoa reage às situações consideradas ameaçadoras. E a parte do IDAT-estado se refere a um estado emocional transitório, então é aquela ansiedade transitória, ou uma condição do organismo marcada por sentimentos de tensão e apreensão. As duas subescalas são constituídas por 20 afirmações, cuja intensidade de resposta vai de 1 a 4, e a somatória classifica o indivíduo de acordo com o score de ansiedade da seguinte maneira: ele tem 4 pontos, o baixo, moderado, o elevado e o muito elevado. Se aplica tanto ao traço quanto ao estado. E aí, cada participante, então, recebeu 2 frascos com o gel aromático, o primeiro logo após o preenchimento desse questionário, e o segundo ao completar 30 dias do uso. Cada pote continha 20 gramas de gel de base, enriquecido com 0,5% de óleo essencial ou essência de rosa, de acordo com o grupo onde estava incluso, e os alunos foram instruídos para passar e massagear esse gel na região dos punhos, no corpo do externo, na região periumbilical, abaixo do umbigo, e também na sola dos pés, com movimentos suaves e circulares 3 vezes ao dia, ou seja, ao acordar, ao meio-dia e antes de deitar. Durante 60 dias consecutivos, até a sua premiação completa. O questionário ele foi aplicado novamente após completar um mês de uso do gel aromático e, no final, após completar os 60 dias. E aí a explicação de por que a escolha dos 2 óleos essenciais. De acordo com a literatura sobre aromaterapia, que afirma que tanto o óleo de lavanda quanto o óleo de gerânio possuem alto teor de substâncias pertencentes quimicamente ao grupo funcional éster, ou seja, lhes confere a ação de tranquilizante, equilibrante e calmante. A base proposta para a aplicação dos óleos essenciais foi escolhida em função da neutralidade química
por apresentar aspectos sensoriais agradáveis, praticidade de transporte e facilidade de aplicação. A forma de aplicação indicada, que foi o uso tópico com massagem suave, resgata a importância do toque e do cuidar-se. A frequência de uso foi inspirada na terapia floral, a qual recomenda o uso de suas essências várias vezes ao dia. E o contato constante com esses elementos terapêuticos favorece que o usuário seja retirado do sistema de ritmo indesejado da vida moderna, uma vez que solicita atenção e um retorno ao ritmo diário saudável. Toda essa preparação, explicação do porquê a escolha de cada óleo, porque o gel, ele é importante porque ele vai preparar as pessoas de como vai ser feito e assim reduzindo os riscos de interferência. Então, de uma forma que ficasse o mais tranquilo possível, porque nós estamos falando de pessoas, por mais que sejam estudantes da graduação, estamos falando sempre de pessoas, né? E que facilite isso na vida. A gente sabe que a maior dificuldade das pessoas, principalmente com aromaterapia, é como é que eu vou colocar isso no meu dia a dia. Então, eles pensaram numa forma mais simples, mais tranquila de passar, que foi o gel para fazer a massagem, que muitas pessoas já utilizam, seja um gel para fazer uma massagem no pé, para fazer uma massagem na mão, eu achei isso muito interessante. E aí, então, trazendo os resultados. Dos 39 alunos que iniciaram o estudo, 14 concluíram efetivamente a pesquisa. 20 desistiram antes do primeiro mês e 5 após os 30 dias. Então, de cada grupo, sobrou. Quem utilizou o gel com óleo de gerânio sobrou 4, concluíram. Do óleo de lavanda concluíram 5 e do essência de rosas concluíram 5. Então, basicamente, foi exatamente quase o mesmo número que concluiu em cada grupo. Após os primeiros 30 dias, todos tiveram redução na ansiedade, no score de ansiedade, mas o grupo que apresentou maior redução foi o de essência de rosas. Após o segundo mês de uso, o grupo que fez uso da lavanda apresentou diminuição, enquanto que os outros dois grupos apresentaram aumento no score de ansiedade. Por quê? Isso ele vai trazendo a discussão. Primeiro, vamos falar sobre o grande número de desistências, e eu acho que aqui cabe muito para todos os tipos de profissão, porque é importante lembrar que a intervenção dependia do próprio sujeito. Então, os alunos eram responsáveis pela autoaplicação do gel nas regiões indicadas, isso também de acordo como é com um tratamento prescrito. Assim, a não adesão à terapêutica era uma possibilidade existente, como um resultado, porque não havia um terapeuta para realizar o procedimento, mesmo porque uma das intenções do estudo foi justamente eliminar a possibilidade que um elo terapêutico influenciasse nos resultados, já que os óleos essenciais, por si só, eles já possuem os princípios ativos, né? Então, proporcionalmente, estimavam que apenas 1/3 dos pacientes terminaria o tratamento, e a fração calculada seria em 13, que foi quando começou o estudo com 39 pessoas. E finalizaram o estudo 14 participantes, então mais ou menos dentro dos índices esperados. Então é importante ressaltar que a falta de adesão ao tratamento não é uma dificuldade só nas práticas complementares de saúde, mas também em vários tratamentos alopáticos, sobretudo a longo prazo, como os propostos aos hipertensos, diabéticos, as pessoas que vivem com HIV, AIDS. E isso eu trago também para dentro da psicologia, da psicoterapia, em vários outros âmbitos. Porque às vezes a pessoa, ela, por mais que dependa só dela, ela também não tem aquela motivação intrínseca de si mesma de fazer. Então, às vezes, os ganhos secundários da pessoa são tão altos que ela não entra propriamente em tratamento para melhorar, porque ela está numa zona de conforto. Mas aí é de cada pessoa, por isso a importância aqui dele destacar. E eu achei muito interessante trazer isso dentro do próprio artigo, para falar que depende também da pessoa, ela tem que querer fazer, passar o gel, ela tem que querer utilizar o medicamento para melhorar. Então, isso vai ocorrer em qualquer âmbito. E aí não é o erro e o problema não é do profissional, é da pessoa que não quer trabalhar isso, né? E aí eu achei interessante trazer outro fato, que o fato do grupo que utilizou a essência de rosas, ela apresentou um melhor desempenho em primeiro momento, ou seja, após os 30 dias de uso do gel aromático,
pode estar relacionado a um efeito placebo. Além disso, a situação pode ter sido reforçada porque a essência de rosa, ela é empregada como um apelo de estímulo olfativo, principalmente na perfumaria. Sem propriedades terapêuticas, ela é muito utilizada em cosméticos de higiene pessoal, em sabonetes, então é muito facilmente reconhecido por um grande número de pessoas. As pessoas já estão acostumadas com o odor das rosas. Isso talvez possa justificar o resultado de ação placebo alcançada por este grupo, uma vez que o resgate dessa lembrança olfativa pode estar associado a momentos relaxantes, como os obtidos, por exemplo, durante o banho. Né? Eu achei interessante destacar isso porque às vezes a gente olha a curto prazo, não, mas é esse que deu resultado. Mas eles foram buscar também o porquê que isso pode ter dado resultado e depois isso foi modificado. Assim como eles trazem as questões de por que os piores desempenhos atingidos foram pelo óleo de gerânio. Pode estar relacionado à forte intensidade aromática, então ele tem um odor forte, nem sempre é apreciado pela maioria das pessoas. A primeira vez que eu tive contato com óleo de gerânio, eu senti isso, e eu achei que eu ia espirrar. Não sei como, mas ele é bem forte, perto de alguns que a gente está acostumado, ele tem um odor diferenciado. Então, nem sempre é apreciado pela maioria das pessoas, sobretudo porque o óleo essencial ele apresenta notas olfativas que não fazem parte do repertório olfativo trivial, então do normal, do que a gente está acostumado. E a principal característica desse óleo essencial é de regulador de estados de mudança de humor, em casos em que há necessidade de equilíbrio por confusão mental e estresse, sintomas presentes em casos de ansiedade elevada, o que é diferente dessa pesquisa, porque a grande maioria do perfil dos participantes era uma ansiedade mediana. Então, a maior efetividade do óleo essencial de lavanda incidiu justamente sobre a questão do perfil da amostra, essencialmente um grupo de estudantes com ansiedade moderada. Logo, a literatura traz que esse óleo essencial ele trata de emoções, que são mais esperadas no perfil dessas pessoas, lidando com ansiedade, com nervosismo, porque é a primeira série que eles estão, a insegurança de como é que vai ser, é muita novidade, então é uma ansiedade natural desse período onde eles estão. E o fato de serem jovens estudantes inseridos em um contexto estimula fatores potencialmente ansiogênicos, como estresse, no caso relacionado ao estudo, a descoberta que abrange a profissão, incluindo o primeiro contato com pacientes, raiva, medo, ciúme comuns em relacionamentos, confusão, divagação e medo por estar em momento de transição, possivelmente, como o óleo de lavanda atinge essas nuances emocionais mais relacionadas a esses sentimentos, ao final da coleta de dados, o óleo foi capaz de atingir melhor os objetivos propostos. Então, com toda essa pesquisa, eles foram descrevendo o que eles encontraram, por que não foi, quais eram as propostas, quais eram as hipóteses. E aí, trazendo então a conclusão desse artigo, que, de acordo com o primeiro objetivo, verificou-se que sim, o óleo de lavanda diminuiu o estado de ansiedade ao final de 60 dias, porém de forma não significativa estatisticamente. Não foi um grande diferencial, porque nós não estamos falando, às vezes, de uma ansiedade extrema, que ela tem uma queda muito acentuada, mas houve essa diminuição. Então, ele não está falando de uma ansiedade exacerbada que a gente perceber, mas que tem controle. Então, com base nos resultados, concluiu-se que, em relação ao segundo objetivo, houve uma maior eficácia do óleo de lavanda, já que o grupo que fez uso do óleo essencial de gerânio terminou o estudo com aumento, embora que não seja significativo, da média de ansiedade através do instrumento de avaliação. Então, o óleo essencial de gerânio, ele teve um aumento nessa, justamente falando de quais são as ações que o óleo de gerânio tem. Mas, concluindo o próprio artigo, as autoras trazem que ainda não se pode afirmar que é um resultado definitivo, já que as diferenças das médias, elas não foram expressivas estatisticamente. Então, embora não tenha havido melhora não significativa da ansiedade com o uso de óleo essencial de lavanda, o resultado do artigo reforça as referências bibliográficas de aromaterapia sobre o uso, e também sobre a finalidade de cada óleo.
Então, novos trabalhos voltados a uma amostra previamente selecionada e avaliada como ociosa devem ser realizados, além de estudos que busquem avaliar melhor a efetividade do óleo essencial de gerânio, e também pesquisas sobre variáveis como via de aplicação, frequência e dosagem dos óleos essenciais ainda devem ser desenvolvidos. É sempre muito importante porque eles escolhem uma abordagem específica e aí tem outras nuances para buscar. Mas esse artigo em si, ele destacou quando eu fui escolher, porque ele traz uma abordagem não só de por que ele escolheu, ele traz tudo. Por que ele talvez não funcionou, por que ele funcionou, o que tem isso. Então, essas explicações é, são mais interessantes porque ele não está só falando sim, funcionou, não funcionou. Ele vai descrevendo e às vezes a gente não tem contato com isso. E por ser artigo, ele não é de uma linguagem diferente, mas ele traz uma abordagem de forma que a gente consiga entender a importância de por que a aromaterapia ela vem crescendo, porque ela consegue ser percebido não só por questionários, né, com avaliação específica, com resultados e tudo, mas que ela traz essa sensação de bem-estar. Porque agora falando de mim, o que eu observo? O que é interessante é que as pessoas que desistiram, a maioria, foi no primeiro mês de uso. E aqui a gente pode falar de comportamento adquirido. Você leva em torno de 21 dias para colocar um novo hábito na sua rotina. E aí, conforme o tempo vai passando, isso tende a ser mais permanente. E é o que acontece muito com a aromaterapia. Você começa, às vezes, na primeira semana, no primeiro dia você usa, no segundo já é mais difícil, e aí, conforme vai passando o tempo, quanto mais tempo você utilizar, mais ela tem a tendência a ficar no seu dia. E é muito do que ele traz, por isso achei interessante ele falar de 60 dias. E não era uma vez no dia, eram 3 vezes. Então as pessoas realmente se propuseram a fazer, a utilizar, a experimentar, independente do qual, porque eles não sabiam, provavelmente pelo odor a gente acaba identificando, mas tem também um pouco das crenças do que a gente conhece sobre. Eu acho que aí é muito válido quando ele fala que o óleo essencial de gerânio, ele tem um cheiro característico diferente, porque às vezes o uso de algo que é difícil pelo olfato, que atinge um dos nossos sistemas, ele acaba sendo mais difícil de ser continuado, ou de fazer, você tem uma certa repulsa, por mais que ele faça bem, a gente sabe que na respiração, na olfativa, ele tem uma ação muito rápida, mas a reação ao odor, ao cheiro mesmo do óleo, isso pode causar alguma diferença. Então, ele trouxe todas essas questões, mas ainda assim, a lavanda, ela permaneceu como uma opção e confirmando o que a literatura de aromaterapia já diz, que ela trabalha como calmante, que ela tem esse suporte emocional e que vai trabalhar nessas questões, principalmente num equilíbrio e numa melhora das emoções como um todo. Então, esse é o artigo que eu queria trazer. Eu busquei e destacar alguns pontos importantes, como questões de como foi feito, porque isso faz parte da pesquisa, e a gente está falando de pesquisas científicas, o que vale a pena sempre comentar. Nem sempre todo mundo tem costume de ler artigos, mas é sempre importante quando tem oportunidade de discuti-los. E é isso que eu vou fazer agora, então eu vou abrir para comentários, para dúvidas, para as questões. Vocês fiquem à vontade para falar. Eu achei bem interessante essa questão que você destacou da afinidade com o aroma. Porque, veja, a lavanda, bem conhecido, né?
rosas, bem conhecido, gerânio não tanto. E o gerânio, como você disse, também não é todo mundo que se afiniza com o aroma do gerânio. Eu suponho, né, pelo que eu lembro exatamente como estava ali no comecinho, mas que eles não foram avisados o que tinha de substância no gel. Podem ter reconhecido pelo aroma, mas eles não sabiam que aquilo era efetivamente gerânio ou lavanda ou rosas, embora alguns possam ter reconhecido pelo aroma. Mas é bem significativo que, no caso do gerânio, né, não tenha sido dado um prosseguimento, como no caso da lavanda, que ainda teve no segundo mês, né, até o final do tempo aí escolhido, foi a que teve mais efetividade, também pelas suas propriedades, né? E é bem isso, vai muito também da disciplina de quem está usando, e você começa a ter a disciplina, a cultivar a disciplina na hora que você começa a ver o resultado. Uhum. Então, às vezes, você não tem aquele hábito, mas você está vendo o quanto está fazendo bem, aí você se policia para dar continuidade, né? E o uso dos óleos essenciais é bem isso. Tem muita gente que tem muita dificuldade, por exemplo, com homeopatia, né? Porque tem que se ministrar aquilo várias vezes ao dia, naquela quantidade, e a pessoa acaba desistindo. Mas os óleos realmente, como trazem um resultado muito rápido, a gente acaba querendo, né? Não posso esquecer de passar, não posso esquecer de colocar. É bem legal, bem isso. Muito bom, Jennifer. Que bom. Também gostei muito, Jenny. Só estou com uma dúvida aqui. Não sei se eu entendi bem, foram 3 grupos, né? Uhum. De estudo. Os 3 com óleo essencial. Não. Um com óleo essencial de lavanda, outro com óleo essencial de gerânio e o outro com essência de rosas. Esse foi o controle? Isso. Esse foi o placebo. Placebo, isso sim. Então, não houve diferença entre o placebo e nenhum dos grupos, né? Não houve Não. diferença entre nem o placebo, por exemplo, entre o placebo e a lavanda, não houve diferença estatisticamente significativa. O que houve, que destacou na pesquisa, é o fato de que tanto o óleo essencial de gerânio quanto a essência de rosas, no final eles tiveram um aumento no score de ansiedade, como se a ansiedade tivesse aumentado. Não foi significativo, porque foi 2 pontos, mas teve um aumento. E a lavanda foi a única que reduziu esse score de ansiedade. Mas não de forma significativa, né? Do ponto de vista Não, estatístico. Então, não, isso não. quer dizer, então não houve isso, gente. Então, a verdade é o seguinte: é um estudo interessante, né? Não sei, mas é um N muito pequeno, um número muito pequeno que os autores sugerem, né? Uma continuidade de estudo, a gente sempre faz isso, mas do ponto de vista puramente científico, não houve diferença entre os óleos. Isso é a conclusão do estudo, né? Houve uma diferença não significativa na lavanda de redução, mas do ponto de vista de estatística, não houve essa redução. Não, isso foi Isso, isso importante. foi uma conclusão do trabalho, né? Que a gente é um trabalho bonito, interessantíssimo, e mostrou um resultado nesse trabalho aí que não há diferença entre a lavanda e o O grupo gerânio, controle. E o controle. grupo controle, certo? Uhum, Então, isso é o ponto crucial do trabalho. uhum. Isso O é que importante que a gente entenda, né? Que não houve essa diferença nesse estudo. e isso eu achei Verdadeiro. interessante, que ele mesmo fala que não é significativo, mas eu achei interessante porque ele traz essa parte de, por que que ele não é, por que acontece, e o que eu vi, ele traz muito a parte de comportamento, o que a gente Sim. não vê muito, né, quando você trabalha com cobaias, a gente fala, né, o sujeito da pesquisa, mas ele trouxe também esse comportamento É. pontual, né.
E é um grupo pequeno, né? É um grupo muito pequeno, o número de pesquisa de sujeitos aí é muito pequeno, talvez por isso. Se tivesse algum outro número maior, talvez houvesse essa diferença, né? O importante é que foi um trabalho em moldes científicos, né? Que a gente tenta reproduzir do ponto de vista da academia. Isso é interessante que entre, né? E que seja, talvez isso é de trabalho de 2011. 11. Então, deve ter havido alguma coisa mais nesse sentido, mais, né, mais outros trabalhos nessa área, né? Provavelmente, que a gente possa ir investigando isso. Então, essa é a questão que coloca muito a questão dos profissionais da saúde para ainda vencer essa dúvida, Jennifer, né? Se isso realmente é eficaz ou se outras terapias holísticas, como a prece, a massagem, a homeopatia, outras questões assim, também diminuiriam o índice de ansiedade. Né, uma atividade física, tudo isso que é não farmacológico diretamente, né? Por isso é que nós temos aí nessa área bastante coisa para andar ainda, do ponto de vista da ciência. Então, se fortalece muito essa terapia na questão da individualização de caso clínico, né? A minha experiência nisso é assim, é assado, eu vejo que eu uso, que eu prescrevo, que eu, né, tenho experiência positiva no assunto, mas nesse estudo específico que você sugere, que foi muito bem colocado, muito bem analisado por você, o resultado geral foi de não eficácia. Porque o que vale é se é significativo ou não, do ponto de vista da ciência atual, né? Dos moldes científicos da atualidade. Então, nesse caso, é um trabalho interessante que você traz, mas que não houve essa resposta esperada. Também assim, não sei se eles colocaram, mas foi pouco tempo, né? Um mês, 2 meses. O problema de estudos no Brasil é caro estudar, né? É caro estudar, você ficar controlando ali e tal. Então, só na academia mesmo que a gente consegue fazer isso. E olhe lá, né? Nas nossas condições aqui. Nós temos poucos estudos assim, dessa área. Então, quando você... Porque eu tenho um pouquinho, eu tenho a formação acadêmica, e eu estudei um pouco de estatística. Então, o que interessa muito para a academia é se é estatístico ou não. Se tem diferença significativa ou não tem. Se não tem, o resultado é importante dizendo que não tem. Que não tem, entendeu? E não que tenha. Então, essa que é a questão de que esbarra um pouco na questão médica. Que não sei se para todos os médicos, mas para uma área da ciência, você tem que convencer que isso aqui é eficaz do ponto de vista, isso já está existe comprovação científica nesse caminho, que existe essa diferença. Então, isso é que eu tinha a impressão, não fiz nenhuma pesquisa nessa área, mas muito interessante que a gente reveja a literatura, né, para ver se isso existe ainda, se algum trabalho nesse sentido. E não que isso invalide alguma coisa, porque eu acho que muitas teorias, muitas terapias se mantiveram ao longo da história humana sem evidência científica humana, né, do ponto de vista de médico, assim, academicamente falando. Entendeu? Não sei o que vocês acham disso aí. Não, eu acho que você falou, é bom a gente lembrar, assim, de que, primeiro, foi pouco tempo e um número muito pequeno, um grupo muito pequeno, né, em que houve as desistências e que realmente o que ficou em cada um dos grupos aí foi um número muito reduzido, né, então difícil de mensurar num tempo pequeno, num grupo pequeno e com uma forma só de aplicação também, né, porque nós sabemos que os óleos essenciais, eles podem ser aplicados também da forma aromática, também podem ser ingeridos, e quando você utiliza mais de uma forma, você potencializa
a ação terapêutica. Agora, tem muitos estudos, sabe, Cris, na PubMed, em várias outras publicações, tem vários estudos de alguns desses médicos que sempre estão aí postando, publicando, eles sempre trazem esses artigos. Eu mesmo ainda não fui fazer essa pesquisa, mas a Carol às vezes vai, a Jennifer às vezes também vai. Então, é bem possível que tenha, assim, estudos mais recentes, né, com um número maior de pessoas pesquisadas. Ah, sim. E assim, mesmo... Diga, Raquel. Não, é isso aí. Mesmo que não há, eu não sei se há ou não, né? Esses estudos mais deve haver, com certeza, vocês estão dizendo que há. Então, mas mesmo que não haja, porque esse é um ponto importante para a gente esclarecer. Olha, os óleos essenciais, não há evidência científica a favor deles, ou há evidência científica, né, a favor de óleos essenciais. Mas em relação à passe, é mesmo, aí entra a questão mais filosófica, né, gente? Em relação à passe, por exemplo, né, a água fluidificada, as terapias de atendimento, tudo isso também não há evidência, né? Isso, o que eu conheço assim, que há evidência sobre a religiosidade, se isso aumenta ou não a cura. E isso há evidências fortes, favoráveis que há. Isso é sabido que há. É uma população que tem uma religiosidade se cura mais do que aquela que não tem religiosidade. Isso aí, vários trabalhos já repetidos no mundo inteiro, comprovando que a religiosidade é um dos fatores importantes na cura. Então fica aí essa questão, mas outras terapias que são seguidas nas religiões ou nas culturas holísticas, ainda a gente não tem essas evidências, porque eu acho, principalmente porque é caro a pesquisa, né? Pesquisa é um negócio caro no país, né? Você ficar seguindo ali. E não invalida, mas a gente tem que também ser claro, se a gente fizer uma revisão da literatura, Raquel, mais atualizada, baseada em índices tradicionais, que deve haver isso em congressos, com certeza, né, gente? Eu imagino que haja. Sim. Então, é só essa questão. Desse trabalho especificamente aí, o que a gente pode comprovar é que ele não foi eficaz. É importante você salientar essa relevância da pesquisa para o convencimento, por exemplo, da classe médica, porque é algo que, por exemplo, nós que trabalhamos como consultoras de bem-estar, que levamos essa informação para as pessoas, que temos um público muito variado, né? Tanto de pessoas leigas, quanto, às vezes, de pessoas ligadas à área de saúde, que geralmente são as mais céticas. Então, é importante nós também termos à mão essas pesquisas, né, de preferência as mais atuais, para que a gente, em algum momento oportuno, possa dizer, não, olha, estudos, está aqui, foi feito em tal lugar, em tal ano, os resultados são esse, assim, assim, assim. Isso é uma ferramenta que a gente precisa ter como um dos, vamos dizer assim, respaldos, né, para que a gente mostre a eficácia realmente, a ação terapêutica deles. E também a gente pode dizer assim, não sei, para vocês que são terapeutas da área, né? Olha, se alguém perguntar, né? Que se você não tiver um cético na sua frente, procurar, acabou esse problema, certo? Mas no caso de alguém tiver essa dúvida, olha, os estudos ainda feitos não mostram muita eficácia, mas na minha experiência, no caso, né, eu venho tendo uma experiência positiva nessa situação. Então, se alguém abordar isso, né? Mas o fato de, por exemplo, se a gente fizer essa revisão toda e não houver estudo muito pesado nessa área, eu não sei porque eu não estudo isso ainda, estou me aposentando, viu, Raquel? Aí eu vou ter mais tempo para estudar. Mas mesmo que não haja uma evidência fortemente sugestiva, né, de eficácia, isso não invalida a terapia, é absoluto, né? Porque tem muito... Assim, vamos dizer assim, uma coleção, né, de depoimentos que utilizam tanto em si mesmos, quanto em filhos, quanto em parente, e que daí relatam, né, os resultados, dando, assim, bastante evidência, né, da ação terapêutica.
Exatamente, porque se a gente for pensar só em metodologia científica, a gente vai desacreditar próprio Cristo, né? Que na época não tinha nada disso, né? Então, é um raciocínio simples, né? É. Ele não estudava nada disso, não existia nada disso, e ele permanece aí milênios. Então, mas é um cuidado que tem que se ter. Olha, não há ou não há evidência É. científica comprovada cientificamente, mas, né, isso não invalida em forma nenhuma a terapia. Né? Mas, assim, se algum médico chato chegarem até vocês, ou algum profissional questionar isso, eu acho que a gente tem que ter isso treinado, né, de forma clara. Mas é interessante saber se há ou não, Jennifer, esses estudos, né, acadêmicos, e se esse é um estudo, esse que você colocou é um estudo bonito, acadêmico, nos moldes tradicionais, mas que evidenciou a não eficácia. Esse estudo, né? Então é isso, mas é interessante que haja esse estudo, né? Primeiro que haja esse estudo, que a gente divulgue as pesquisas nessa área, e talvez essa questão holística aí a gente possa. Tem tanta coisa para perguntar, né? O aluno de saúde, da profissão da saúde, é um aluno extremamente ansioso, né? Tem muita coisa nessa área, né? E pode ter sido pouco tempo também. Então, tem muitas variáveis aí no estudo que talvez possa ter. Também de 2011, eu não sei se já era tão. Ainda não É, estava tão atual eles davam assim. pouco valor, né? Se hoje ainda as coisas estão melhorando muito, né? Em termos de procura, de eficácia e tudo. 2011 tem quantos anos? 2024, 15 anos atrás, né? Sei como é que era essa. É que, na Coisa. verdade, pelo que eu vejo, assim, tem muitos estudos, nós temos hoje muitos profissionais de profissões variadas, literalmente, dentro dos profissionais da saúde, estudando. Mas uma coisa pontual e importante é, primeiro, que a aromaterapia ela não é baseada em evidência científica, ela é baseada em si mesma, porque ela é de antes da própria ciência. Mas e um ponto que eu acho que é muito importante, isso que você falou, é que a gente ainda não tem um grande score. Por quê? Porque depende de investimento, depende de pessoas e depende principalmente do público para fazer isso. E como ainda é um público pequeno que conhece, né? Então ainda tem essa dificuldade. Porque se a gente for pensar, eu lembro quando se faziam pesquisas com vacinas. Tem pessoas que vão tranquilo, e tem as pessoas que são céticas também. Então, você tem essa dificuldade também de público. E, claro, as desistências no meio do tempo, de quanto tempo, pesquisas, quanto mais tempo você precisa, são mais assertivas, claro, mas tem as dificuldades de acompanhar uma pessoa por esse longo tempo também. Então, as questões científicas, eu vejo que elas dificultam muito nesse ponto, né? De trabalhar, de formular realmente, de fazer todo esse acompanhamento no Brasil. Eu não sei se lá fora isso pelo que eu vi, tem outros países que têm muito esse investimento na pesquisa, o que não é uma realidade brasileira, infelizmente, né? Tanto que mestrado e doutorado tem um incentivo, mas não é também o suficiente, vamos dizer assim, né? Então a gente acaba ficando defasado, mas ainda está crescendo realmente os artigos. E aí, claro, é muito o que você disse, eu acho que tem muito isso. Os artigos científicos, eles se baseiam sempre na maioria, né? E aqui o que eu vejo muito, a aromaterapia é muito individual, assim como eu posso falar pela psicoterapia também, é muito pessoal a percepção, né? E talvez isso não traga relevância em números, mas relevância para cada indivíduo, talvez, né? Isso mesmo. Mas a psicoterapia cientificamente é comprovada, né? Isso aí não tenha dúvida, né? É um processo comprovadíssimo do ponto de vista técnico. Não há Se você dúvida. pensar, Mas a psicoterapia tem 60 anos, também é super nova, né? pois é, isso mesmo. Exatamente. Então, uma vez um professor me disse, o fato do seu trabalho não trazer resposta positiva, como esse artigo, não invalidou o trabalho. É um trabalho que, neste caso, não trouxe uma resposta adequada. E isso é valoroso também, né? Isso é ciência. Uhum. Mas é bem por aí. E tem também a história nos diz que muitas
terapias que não eram valorizadas, hoje são valorizadas. Voltam porque a ciência estava errada naquela questão. Vamos, né? Voltam como eletrochoque, como a cannabis, que já foi estudado muito, foi perdida, né, muito aquele, depois volta. Então, a ciência faz parte disso. E eu estou falando, né, vamos supor que não haja evidência fortemente científica, né, que é o que você está afirmando. A aromaterapia não é baseada em evidência científica tradicional, certo ainda? É isso, né, Jennifer? Então, não é baseada, ponto. Não é baseada. Mas pode ser que daqui a 20 anos já seja baseada, porque as pessoas continuam usando, continuam se beneficiando, um índice crescente de interesse na área, né? Então, é tudo muito relativo. Né? Mas se E a as gente... próprias pesquisas, às vezes, elas resultam em algo e depois vai ser revisto e realmente você descobre a própria cannabis, acho que é um efeito muito interessante, porque ela tem o seu mau uso, né, o seu uso distorcido, mas ela tem os seus benefícios também. Mas vai do uso, a forma de uso de cada pessoa também, né? Isso mesmo, mas parabéns. O fato de você se interessar, né, por questões acadêmicas só enriquece, né, a sua prática, né? E isso é muito corajoso também, né? Isso é de muita responsabilidade. Você abordar um artigo dessa área e por acaso deu um resultado negativo, né? Porque esse é o resultado geral do artigo, ele não mostrou evidência favorável ao uso. Tecnicamente falando, é isso, e você traz esse artigo, né? Que é muito interessante. Então, achei muito legal, né? Eu estou tendo muita, assim, pessoalmente, eu acho muito, tem vários pacientes usando, eu estou usando macarronicamente também, essa questão, já estou usando, um absurdo, mas já estou usando, então acho que é uma coisa que vem crescendo, e todo mundo que a gente fala que, olha, hoje falei com a minha irmã, hoje eu vou fazer um curso de óleos essenciais, não conheço, mas o que que é, hein? O que que é? Como é que é o negócio e Muito tal? conhece. Hã? Muito pouca gente conhece. Mas o interesse é grande, né? É Um interesse bem crescente, né? verdade. Cada vez mais. Muito bom, Jennifer. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada Não, obrigada pela presença, a você, tá bom? pelas contribuições. Então, vamos encerrar por aqui. Claro que as discussões não terminam por aqui, vamos continuar, e cada vez mais a ciência, ela vai buscando, né? Não é a inimizade, né? A gente fala, né, a aromaterapia, a ciência dos lados opostos, mas não é isso, é o trabalho de cada uma. Em momentos o caminho se cruza, em momentos, né, se distancia, mas é exatamente isso, assim como todas as outras ciências e todas as outras terapias que aparecem por aí, é normal e natural, né? Porque é uma crescente. Às vezes eu vejo muito isso, é um boom de terapia, de repente todo mundo está usando homeopatia, de repente todo mundo está usando medicamento, e assim, acaba sendo a terapia da moda, vamos dizer assim, o que é natural, a sociedade está nesses altos e baixos e nessa evolução. Então é tudo muito natural. Então seguimos, mas por hoje, né, o Momento Ciência Essencial encerra por aqui. Tá bom. Obrigada. Obrigada também. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Beijo. Tchau.